Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Preparei uma aula para a gente continuar aqui nossa sessão de discussão de artigos. Nessa semana eu peguei uma aula bastante técnica, mais para a área de intervenção. A gente já tem uma experiência boa aqui em ablação de músculo de extracístole e arritmia de músculo papilar. Existem certos conceitos que não foram adequadamente investigados, que é a questão de alterações anatômico-morfológicas do músculo papilar e a origem da arritmia. E esse grupo, também com essa mesma perspectiva que o nosso aqui sobre as alterações observadas em ecocardiograma intracardíaco e a presença de arritmias de músculos papilares, decidiram fazer um trabalho para avaliar a prevalência tanto nas alterações do eco quanto em alterações de outros exames. Tá? Com conceitos introdutórios aqui, a gente sabe que a arritmia ventricular ela pode ser originada do músculo papilar, principalmente arritmias idiopáticas e automáticas. A anatomia do músculo papilar é extremamente complexa, costuma ser bastante desafiador fazer a ablação do músculo papilar, a gente tem uma dificuldade de suporte em muitos casos. Dependendo da porção do músculo que se origina a arritmia, é difícil até de mapear com o sistema eletroanatômico, ele nos dá uma taxa de imprecisão bastante significativa e acaba sendo necessária a junção com o método de visualização direta, como o eco intracardíaco, para poder, de fato, abordar o músculo papilar e ter um bom contato do catéter nessa cauterização. Algumas alterações anatômicas, como áreas hiperecogênicas no músculo papilar, são comumente observadas, até em procedimentos que não vamos abordá-los. A gente consegue ver muitas vezes algumas áreas hiperecogênicas, como uns nódulos fibróticos, alguma coisa que sugere que ali possa ter apresentado algum processo inflamatório no passado e que isso deu origem à arritmia presente, né? E o objetivo, como eu já comentei no primeiro slide, é avaliar a prevalência e o impacto, né, dessas alterações numa série de casos. Então, o objetivo do trabalho é determinar a prevalência de alterações estruturais dos músculos papilares e a relação dessas anormalidades com o ponto de origem de arritmias focais. Foi uma série de casos, um trabalho, uma análise prospectiva, então foram encaminhados diversos casos para um centro de referência, e eles acabaram excluindo os pacientes que já haviam passado por algum procedimento de ablação, os que não iam fazer ablação, então tinha que ter mais de 15% de taxa de ectopia ventricular, ter indicação de ablação de extrasístole e ser de origem pelo eletro, né, avaliação pelo eletrocardiograma, ser da origem dos músculos papilares póstero-medial e anterolateral. Alguns pacientes, eles haviam realizado alguns exames de imagem pré-procedimento, né, que foram a execução de ressonâncias magnéticas e tomografias de angiotomografia. Foram dois observadores independentes avaliaram essas imagens para depois fazer um comparativo intraprocedimento com a imagem vista no ICE, né, para ver se os locais da arritmia cardíaca eles tinham correlação com essas alterações estruturais da ressonância da tomografia também. Todos os pacientes fizeram o procedimento com o material da Johnson, então foi usado o Carto Sound para fazer a geometria também do papilar, conseguir fazer a reconstrução tridimensional dele com ultrassom, e foi feito todos os casos com auxílio, além do mapeamento eletroanatômico, do eco intracardíaco, logicamente, por causa do Carto Sound, uma ferramenta depende da outra, né? A taxa de sucesso foi considerada uma redução de 80% no burden de arritmia, e isso era avaliado, o paciente foi acompanhado até por um ano para ver desfecho mais longo, não teve desfecho mais longo, mas no terceiro mês se fazia um holter de 24 horas para ver se tinha atingido sucesso, certo? Algumas imagens aqui para a gente ilustrar o que é feito. Então, aqui no primeiro quadro, deixa eu só mudar o meu pointer para ficar visível para vocês. No primeiro quadro, a gente tem uma imagem aqui de um eco intracardíaco, demonstrando o músculo póstero-medial, e como a seta indica, vocês veem uma área hiperecogênica, mais próxima à cabeça do músculo papilar,
E a correlação dessa imagem, ela pode ser também observada aqui na ressonância, como uma área de realce, né? Do realce de contraste Gadolini, né? O realce tardio na mesma região, uma extensão até maior do que a visível no eco. E quando a gente roda mais a manopla do eco, a gente consegue ver que a extensão dessa região ela é correlacionada ao que se vê na ressonância. Aqui embaixo, um outro exemplo, uma calcificação também na cabeça do músculo papilar, sendo observada também uma calcificação na tomografia. Então, existe correlação entre as imagens, e o que foi feito a partir disso eram estudos eletrofisiológicos com indução de arritmias e também um mapeamento tridimensional para ver se essas áreas em que se localizavam essas alterações anatômicas, elas eram de fato a origem da arritmia. E como vocês veem nessa imagem aqui, eu tenho um eco intracardíaco demonstrando uma área hiperacogênica na porção medial do músculo papilar, eu tenho uma ressonância que mostra uma área de realce tardio semelhante, e quando eu faço o mapeamento com o cartosound, fazendo a reconstrução tridimensional do músculo póstero-medial e a reconstrução tridimensional da área de calcificação, eu também encontro nesta região uma boa precocidade para realizar a aplicação e extinção da extracista. Da mesma forma, foi feito na reconstrução com tomografia 3D. Também se fez a delimitação da calcificação na tomografia 3D, se fez a localização com eco intracardíaco e uma reconstrução tridimensional com o cartosound. Poderia ser feito exclusivamente, né, como eu disse, as avaliações eram com 2 operadores. Então, esse caso é o mesmo desse aqui. Né, vocês estão vendo essa imagem aqui. Poderia ser feito também sem a tomografia, exclusivamente usar o ICE para fazer a reconstrução da área que ele está observando e tentar identificar exatamente a região responsável pela arritmia. Isso é mais um trabalho para a gente discutir a questão da imagem em ablação, né? Ablações mais complexas, por exemplo, as dos papilares, que são um desafio grande assim, da nossa prática. Então, no total dos 43 pacientes, 19 foram submetidos a exames de ressonância ou tomografia. Todos os pacientes foram submetidos à ablação com ICE. Então, todos fizeram ICE. 19 fizeram tomografia e ressonância, 24 não fizeram tomografia e ressonância, certo? Não houve diferenças significativas entre os dois grupos, né, quanto a fatores de risco, fração de ejeção e outras observações. O que é interessante falar é que foi feito um estudo eletrofisiológico com provas farmacológicas no início do procedimento, e no total foram induzidas 143 arritmias, 141 arritmias, né? Então, em média, foram observadas 141 arritmias. Em média, cada paciente podia ter até 3,3 arritmias diferentes, ou seja, mais de uma morfologia de astracista. E além de ter se observado até 11 casos de taquicardia ventricular sustentada nesses pacientes. Não eram pacientes com disfunção ventricular significativa, mas tinham 12 pacientes com cardiopatia isquêmica e 10 pacientes com cardiomiopatia dilatada. Também pode ter implicado nesses números. Como são valores muito baixos, na análise estatística não se conseguiu provar alguma correlação nisso, certo? Que eu deixo destacado nos Estados Unidos, né? Baixo uso de amiodarona, certo? Predominantemente uso só de beta-bloqueador. E das alterações de imagem, dos 19 pacientes que foram submetidos à ressonância e tinham extracista do músculo papilar, os 19 tinham realce tardio no músculo papilar, certo? Dos 19, 5 tinham alterações tinham calcificações do músculo papilar na tomografia, 2 tinham calcificação do músculo papilar na tomografia, e no ICE a gente encontrou 17 alterações da ecogenicidade dos 19 pacientes, uma taxa de 89% de correlação. Dos 24 que não fizeram tomografia, 22 tinham alterações no ICE, para uma taxa de 92%. Taxa de sucesso agudo, mais ou menos 73%. Taxa de sucesso em 3 meses, um pouco próximo de 50%. Então, semelhante a tirar uma moeda. Né?
Da correlação das imagens, o que a gente pode ver? A imagem da ressonância tem uma boa correlação com AIS. O paciente que faz a ressonância, ele vai ter, e tem alteração, ele vai ter alteração no AIS também, porém, pacientes que realizam o ICE, nem todos têm alteração ecogênica, mas sua grande maioria, mais de 80% vão ter alterações ecogênicas, e esse ponto de origem, ele tem fidedignidade com o ponto de, desculpa, a alteração anatômica observada no ICE tem uma fidedignidade significativa em relação à origem da arritmia, certo? Das 141 arritmias observadas, a gente teve 40% de taxa de aumento de ecogenicidade no eco, 25% de presença de contraste de realce tardio na ressonância e 10% de calcificação na tomografia. É um trabalho, como o André costuma dizer, que alguém ia ter que escrever uma hora, porque não tinha ainda nenhum dado preciso, era só um consenso comum. Mas o que a gente conclui aqui, dos 43 pacientes com a indução de 141 arritmias focais, a gente vai ter uma taxa de 44% para a presença da ecogenicidade no ICE, hiperecogenicidade no ICE, com correlação ao foco da arritmia. A gente vai ter uma taxa de 25% de associação entre uma área de realce tardio no papilar com a origem da arritmia, e 10% na ressonância, não é isso? E 10% de alteração da tomografia, com também com relação ao sítio de origem, né? Pelo menos isso falando das 141 arritmias diversas, vai reduzir um pouco as taxas de semelhança. Mas se a gente for olhar assim, ó, a presença de alteração estrutural, ela vai ter uma taxa de 74% de apresentar pelo menos uma arritmia daquela alteração estrutural, que é bastante significativo. Então, se eu vou avaliar o número de arritmias, a minha taxa vai ser menor, mas se eu for avaliar pelo número de pacientes, o paciente que tem hiperecogenicidade tem uma grande chance de ter pelo menos uma arritmia oriunda daquela alteração. Então, o que se conclui? É mandatório fazer ablação de músculo papilar com ICE. Não é necessário o paciente que tem ectopias ventriculares oriundas dos músculos papilares realizar outros exames de imagem. E o ICE é uma ferramenta indispensável para o sucesso do procedimento, porque ele vai permitir observar o posicionamento do catéter e vai nos guiar também no lugar que a gente tem que realizar o mapeamento para encontrar o ponto de maior precocidade. É o que se realiza de conclusão, e eu quero deixar a discussão bem aberta aqui, principalmente com o André, que está aqui hoje, já tem uma experiência boa nisso, para ver o que ele acha do trabalho. Eu achei um trabalho bastante simples, um trabalho com umas tabelas muito confusas, assim, um pouco debatido e tal, mas que nem a gente já conversou em outras situações, alguém tinha que uma hora colocar esses dados para, né, para rodar, para ver se realmente havia essa correlação e se mostrou presente aqui em até 74% dos casos. É isso.